Acharam? Pessoal que está entrando agora, página 262. Página 262, o pessoal que está entrando agora, ok? Está entrando bastante gente. Bom, colocaram no chat aí sobre a prova. Conseguiram fazer a prova? Tia, Oi. eu consegui, mas teve uma parte que era um desenho de uma reprodução que estava mal imprimida. Aí eu tive que perguntar para minha mãe para saber que animal era aquele. Aí minha mãe disse que era um girino. O que é um girino? Não, não era um girino, não. Mas olha só, antes de entregar para vocês, eu fui lá na escola e conferi a impressão. Inclusive, trouxe uma para casa. E dava para ver direitinho. Era essa Dava não. imagem aqui. Aline, a que veio pra gente não dava pra ver, não. Tava tipo, muito mal. Verdade, professora. Eu pensei que era um jacaré, mano. Tia, saiu vários Isso, chutes. gente. A gente teve que usar criatividade, literalmente. Todos os grupos que nós estudamos, era essa imagem aqui. Tia, tava no livro. Eu olhei no livro. Identificar. No livro também. Estava igualzinho. Só que menor, né? Não estava desse tamanho. E preto e branco, né? Preto e branco, preto e branco. Os desenhos da prova são preto e branco. A gente nem chegou no girino ainda. Como é que ia ser girino? Girino é o filhotinho do sapo. Nós ainda não estudamos nenhum animal vertebrado ainda. Estamos nos invertebrados. Eu botei que era um polvo, tia. Ah, pelo amor de Deus, gente. Como que ia ser Não dava polvo? pra ver, o pai da minha. Ah, Tia, eu chutei que era uma lesma. semana passada, como que eu ia colocar na prova o polvo? Professora, eu botei que era uma lesma. Uma lesma, eu chutei lesma também. A lesma até tudo bem, dava até para se enganar, né? Mas também não era porque na nossa matéria que eu coloquei lá na plataforma, não tinha o grupo da lesma, a gente viu a lesma semana passada, tá? Então, eu não coloquei essa matéria para vocês estudarem, era uma planária, exatamente. Camille estava falando aí que era uma planária, exatamente. Tá? Então, vocês podiam ir por dedução. Qual era a listinha lá da matéria que eu coloquei para vocês estudarem? Aline, essa questão valia quantos pontos mesmo? Não, valia pouquinho. Eram três questões, né? A, B e C. Aí uma valia, acho que duas valiam 0,3 e a outra valia, acho que 0,4. Era pouquinho. Aí, Eu errei todas. no caso, todas, mas aí a reprodução estava ali nítida o que era, gente. Se estava pela Então dava para acertar, né? Reprodução, acertei, esqueci. O A único que reprodução- vocês poderiam errar a era reprodução o tava nome do fácil. animal. Aí vai ser 3 o ou nome 4 que eu errei. décimos só. Não vai interferir muita coisa, não. Tia, eu ia errar essa questão, só que eu lembrei que tinha no livro. Aí eu fui correndo lá. Estão perguntando que tipo de reprodução era. Era a reprodução assexuada, né? Divisão do corpo Já sozinho. acertei alguma coisa, ó. Então, bom, outra coisa. Na semana passada, quando a gente estava vendo essa parte ainda de invertebrados, né? Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que foi Evelyn que perguntou, mas ela ainda não entrou, né? Ela ainda não está aí. Ela fez um comentário sobre as ostras. Lembra que a gente estudou sobre as ostras? E aí ela, se eu não me engano, ela perguntou o tempo de vida
né, delas. E aí eu fui fazer uma pesquisa e o que que acontece? Existem diversas espécies, né, de ostra. Então, cada espécie tem um tempo de vida. Então, essa resposta ela não tem um número exato, não, tá? A gente tem ostras, eu achei espécies de ostras vivendo até 50 anos. Achei espécies de ostras entre 50 e 100 anos. E achei uma espécie muito interessante que ela pode viver até 400 anos. Tá? Eu já vou responder essas perguntas que vocês estão fazendo aí no chat. Outra coisa também que eu achei de interessante quando o homem, né, ele cria essas ostras ou ele vai até o fundo do mar para predar essas ostras elas têm um tempo de vida mais ou menos entre 18 e 30 meses. Que aí ele já está um tamanho mais ou menos razoável e aí eles conseguem recolher essas ostras no fundo do mar. Tá? Entre 18 e 30 meses, mais ou menos. Foi o que eu pesquisei, tá? Então, só para matar a curiosidade de vocês aí. Aí estão perguntando aí na questão que colocou plateuminto, era isso mesmo? Plateuminto, era uma planária mesmo? Isso mesmo. E com relação... Oi? Alguém quer falar? Não? Oi, Aline, bom dia. Oi, bom dia. Eu queria dar uma palavrinha com a Angelina. Ela está na aula, né? Ela acabou de cair, eu acho. Ela saiu. Sabe, porque eu vi ontem na escola que ela não pegou as provas dela. E queria confirmar isso. Aguarda um pouquinho para ver se ela vai entrar. Se ela entrar de novo, eu te aviso. Porque ela acabou, Tá ela bom. deve ter caído. Ela acabou de sair. Eu estava vendo aqui no chat que ela estava. Mas ela acabou de cair. Quando ela volta, aparece aqui para mim. Angelina entrou. Aí, quando ela entrar, eu te falo. Tá bom. Mas ela ainda não está de novo, não. Dessa turma só falta ela. Não sei se ela pegou e não foi assinado lá. Quero saber o que aconteceu, porque ela é tão aplicada, né? E eu estava justamente comentando sobre isso, sobre as questões da prova. Se eles tinham conseguido fazer direitinho. Tem gente botando aí no chat. Tia Beth voltou, eba! Voltei, gente. Estou aqui vendo a aula de vocês, tá? Beijos. Eduardo, com relação às notas que você está perguntando, eu preciso que todos entreguem. Então, a Tia Beth falou que está com probleminha com a Angelina, a gente vai ter que conferir se a Angelina pegou ou não, e se já entregou. Aí, quando todo mundo já tiver entregue na escola de volta, a Tia Beth vai me avisar, e aí eu vou lá para pegar para corrigir, tá? Então, Tia, o prazo de vocês foi ontem, né, para entregar? Oi, tia, eu cheguei lá, tia. Faltam Tia. 5 minutos pra escola fechar, tia. Eu fui voadão de bike, tia. Então, Cheguei lá e não encontrei carros. aí, assim que todo mundo tiver com a prova lá, a Tia Beth vai conferir e vai me avisar. Olha, Aline, pode vir, já está de todo mundo aqui. Aí eu vou lá, busco e começo a corrigir. Tá? Tia Aline. Quem não foi ainda devolver, tem que devolver, gente, de preferência hoje, tá? Porque a data foi ontem. Senão começa a atropelar uma turma na outra, aí o pessoal da secretaria vai ficar doido, tá bom? Fala, Pedro. Tia, que você estava falando aí que o prazo foi ontem, eu entreguei as provas, só que ficou faltando uma aqui em casa, eu acabei esquecendo. Então, vai lá e entrega, não tem problema. Então, eu vou entregar hoje, será que tem problema? Não tem problema não, mas tem que ser hoje, tá? Tá, Senão vai atrasar a nossa correção. tá bom. Bom, então... Aline, Oi. você tinha me respondido, mas eu não entendi, porque o Miguel também me respondeu, eu fiquei confusa. O filo da planária era o plateuminto, não era?
Isso aí, Obrigada. tá? Bom, então vamos lá. Hoje, então, nós vamos finalizar a nossa parte do módulo 2, tá? E aí eu tinha passado um exercício para vocês. Se der tempo, a gente começa a corrigir. Se não der tempo de corrigir, aí o tio Gilbert vai postar na plataforma a correção sexta-feira, tá? Eu digitei todas as respostas e aí o tio Gilbert programou para a plataforma liberar as respostas sexta-feira. Então, se não der tempo hoje, não se preocupem, que sexta-feira abram a plataforma que vai estar lá a correção, tá? Bom, o que a gente vai continuar hoje, então? Na semana passada, a última coisa que a gente falou foi sobre os insetos. Nós estávamos no grupo dos insetos. E aí, na página 262, ele fala que esses insetos eles podem sofrer metamorfoses. O que é isso? O que é uma metamorfose? É uma transformação no seu corpo até chegar à fase adulta. Então, tem alguns insetos que fazem essa metamorfose, é uma metamorfose completa, que ele muda totalmente a aparência dele. Existem insetos que fazem uma metamorfose incompleta, ou seja, ele deixa de ter algumas fases, ele pula algumas fases, por isso que é chamado de metamorfose incompleta. E existem insetos que não realizam essa metamorfose, ou seja, o inseto jovem, né, ele ainda bem novinho ainda, jovem, ele tem a mesma aparência de um inseto adulto, tá? Então, a gente diz que esse inseto ele não sofreu nenhum tipo de metamorfose. Então, na página 262 e 263, mostra exatamente isso. Essa mudança, essa transformação no corpinho dos insetos, do desenvolvimento dos insetos, tá? Então, nós temos 3 exemplos diferentes. Vamos ver se a gente consegue entender pelo desenho, tá? Pelo desenho é bem fácil da gente entender. Nós temos aí, ó, na metamorfose completa, pessoal que está chegando agora, nós estamos na página 262, tá? Nós temos aí a metamorfose completa representada pela borboleta, tá? É um dos insetos que realizam essa metamorfose completa. Por quê? Porque quando ela nasce, ó, ela é totalmente diferente de uma borboleta. Ela passa por um estado de ovo, né? Que a borboleta adulta coloca o ovinho lá na folha. Esse ovinho ele vai eclodir, aí vai virar ó, uma lagarta, uma larvinha, que a gente chama de lagarta. Essa larvinha, ó, ela vai ter 2 etapas, ó. A primeira etapa, a lagarta ainda está bem pequenininha. Na segunda etapa já está um pouco maior. Depois que ela passa por esse estágio de larva, que é a lagarta, ela vai para o estado de pupa. Ela faz um casulo, tá? Essa lagartinha, ela se transforma num casulo. E aí, sim, vai começar o desenvolvimento da borboleta dentro desse casulo, tá? Aí ela fica um tempo ali em formação e aí vira a borboleta que a gente conhece na natureza, tá? Adulta. Então, quando acontece dessa forma, que passa pelo estágio de ovo, de larva, de pupa e de adulto, a gente chama essa metamorfose de metamorfose completa. Quando é incompleta, ó, ela não passa por esse estado de larva, igual está na borboleta, tá? A gente tem o ovinho, a gente tem um estado de ninfa, que é o quê? São as formas jovens desse inseto. Então, eles só crescem. Ele estava pequenininho e depois ele apareceu num tamanho maiorzinho. E depois, na fase adulta, tá? Mas na fase jovem, ele é bem parecido já com a fase adulta,
tá? Diferente lá da borboleta. A borboleta não tem nada a ver. Quando ela está em lagarta, não tem nada a ver. Quando está em pupa, muito menos, né? Só depois de um tempo, nesse casulo, é que ela vai dar origem à borboleta. Quando o inseto ele não sofre metamorfose nenhuma, quando ele não precisa dessa transformação, é porque o inseto ele já tem, desde filhotinho, desde jovem, a aparência idêntica à aparência do adulto. Só vai ampliar o seu tamanho, que é o que está mostrando na página 263. A gente tem o ovinho da traça, ó, aí é o exemplo de uma traça. Aquela que come a roupa, que faz furinho na roupa. Come papel também, gosta de papel, livro, roupa, tá? Então, a gente tem o ovinho, tem ó, a forma jovem, que é idêntica, só cresceu um pouquinho. E depois tem a fase adulta, que é idêntica à fase jovem, só que ampliou o seu tamanho. Por isso que a gente diz que não sofreu metamorfose, não teve transformação nenhuma. Todas as três imagens, elas são idênticas, só foi ampliado o seu tamanho. Quando jovens são menorzinhos e quando adulto, um pouco maior. Quando a gente voltar para a escola, eu tenho um DVD que eu vou mostrar essa transformação da borboleta. Eu tenho a metamorfose da borboleta num DVD, tá? Então, quando a gente voltar, eu vou agendar com o tio Gilbert para ele passar para vocês essa transformação. É muito legal, vocês vão gostar, tá? E bonito também, o pessoal aí que está elogiando, né? É bem bonito também, é uma transformação diferente e bonita. A asinha dela dentro do casulo, dentro dessa pupa, ela fica toda dobradinha, como se fosse um papel dobradinho. E aí, quando ela consegue se livrar dessa pupa, desse casulo, ela consegue abrir toda a asa dela. É um vídeo muito bonito, tá? Bom, aí agora vamos passar para o grupo dos crustáceos. E aí, depois dos crustáceos, nós vamos falar sobre os aracnídeos, que a gente falou que eles estavam num grupo separado, os aracnídeos dos insetos, por causa da quantidade de patas que eles têm. Os insetos, eu falei para vocês que eles têm 3 pares de patas, né? 3 de cada lado. E os aracnídeos, eles estão em outro grupo porque eles apresentam 4 pares de patas, 4 de cada lado, tá? Então, na 264, nós temos aí 2 exemplos, mas existem vários, tá? Vou falar outros para vocês. Então, nós temos na 264, ó, o caranguejo e temos uma lagosta, tá? Mas dentro desse grupo também estão o siri, também está nesse grupo, o camarão, que a gente come bastante, né? A gente utiliza na nossa alimentação, também está nesse grupo, tá? O que significa essa palavra crustáceo? Ó? Crustáceo vem de carapaça, tá? Ele tem uma casquinha por fora, uma carapaça por fora. Essa casca que ele tem é chamada de carapaça. E essa carapaça ela é formada de quitina. É a mesma substância que a gente tem na unha, tá? Então, dá essa consistência de resistência a eles. Como eles têm um corpinho também mole, se a gente observar, quando a gente come esses animais, tanto o caranguejo, quanto o siri, quanto o camarão, quanto a lagosta, todos eles a carninha é bem molinha. Então, eles têm essa carapaça para poder proteger eles, tá? Nos insetos, apresentam o exoesqueleto. Nos crustáceos, eles têm essa carapaça de quitina, tá? E aí, ó, nós temos também na lagosta, nós temos aí a divisão do corpo, ó. Vê se vocês conseguem identificar. A gente tem a parte da frente, ó, que é chamada de cefalotórax. Temos o abdômen,
que é a parte de trás. Temos aí, ó, as antenas, eles possuem antenas, geralmente 2 pares. No caso da lagosta, ó, apresenta esses apêndices, que são essas patas, essas garrinhas, essas patas maiores, tá? Então, esses apêndices também estão articulados ao corpo, ok? Temos aí as patinhas, ó, também várias, que ajudam na locomoção. Lá no caranguejo também, ó, dá para a gente ver o apêndice, dá para a gente ver as patinhas, né? Tudo para ajudar na locomoção. Podemos encontrar esses animais na água do mar, na água doce também, tá? Eles têm um habitat bem amplo. Podemos encontrar no solo também, né? Alguns, como é o caso do siri também, que vive em região de mangue, aí a gente encontra ele por cima do solo. Quando eles se sentem ameaçados, eles se escondem, eles podem se esconder. Outro também que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas não tem a foto dele aqui, é o tatuzinho de jardim. É igual um tatuzinho mesmo, só que pequenininho, tá? Aí ele fica igual uma bolinha também. Quando ele se sente ameaçado, ele se encolhe, aí fica igual uma bolinha, tá? Que mais que a gente tem desse grupo aí? Basicamente dos crustáceos é isso, tá? Aqui não está mostrando todos os exemplos, mas isso fica igual uma bolinha. Ele é encontrado nos jardins, fica igual uma bolinha. Ele tem essa carapaçazinha dele por cima, durinha, e aí quando ele se sente ameaçado, ele se fecha, tá? É bem comum também. Quem mora em casa tem bastante, encontra bastante. Bom, aí vem o grupo das aranhas, que é um grupo bem interessante. Embora algumas pessoas tenham medo, né? É um grupo interessante, tá? Sim, eu tenho fobia. Algumas pessoas têm fobia de aranha, né? Não gostam. Eu tenho uma prima também, que ela também é bióloga, ela também fez biologia, mas eu não sei como que ela passou na prova de aranha, porque ela não consegue ver nenhuma foto num livro, no papel. O troço está ali no papel, não é nem real. Aline, eu ia te perguntar isso agora. A gente precisa ver essa aranha agora? Porque a gente vai apresentar algumas partes do corpo dela, a gente precisa entender. Eu não sei se foram vocês que perguntaram sobre a glândula que produz a teia. Foram vocês ou foi a outra turma? Eu não lembro. Acho que foi a gente, não. Foi Se sim, quiser, eu mostro amanhã. Foi Miguel, foi Peraí, Miguel. um de cada vez, senão eu não consigo entender. Vai, Daniel. Pô, tia, aqui na minha casa tem uma mangueira, tia. Parece que é o reino delas, tia. Você olha Então, pra olha cada aí. lado, tem uma aranha. Olha essa foto aí. Essa foto aí também é uma mangueira. E olha quanta teia que tem aí. Isso tudo branquinho aí na copa da árvore é teia de aranha, tá? Então envolveu Tia, não tô vendo, todas não. as folhas. Olha só que interessante. Tia, fui eu que tinha contado da teia da aranha. Foi aqui mesmo. Foi aqui então? Então nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essa glândula, tá? Quer falar alguma coisa, Caio? Tia, a Angelina pediu pra avisar que a internet dela caiu, que ela só tá com a do celular. Tá, e ela não está na sala, né? Tá, pior que a Tia Beth queria falar com ela. Queria saber Fala se pra ela... ela perguntar. Fala pra ela perguntar. Fala pra gente alguém perguntar lá no grupo. Para ver se ela foi lá pegar a prova. A Beth quer saber se ela foi pegar a prova. Bom, aí na 266, para quem não quer ver aranha,
né? Nem escorpião. Na 266 nós temos vários. Temos 2 tipos de aranha aí e temos 2 tipos de escorpião, né? 2 fotos são reais e 2 fotos são esquemas, são desenhos, tá? Só que na foto que é o desenho, que é um esquema, a gente consegue visualizar um pouco melhor, tá? Com mais detalhes. O do desenho está melhor do que a foto real. A foto real ela está um pouco menor e não tem o nome das estruturas que a gente vai conhecer agora, tá? Aline, Oi. por que as aranhas têm esses pelos? Ai, que dá nervoso. Então, os pelos, nem todas têm, né? Mas essas que são muito peludas assim, elas usam o pelo também para proteção. Elas lançam esses pelos em cima do possível predador dela, tá? Então, quando tem o pelo, esse pelo também tem uma função. Não é à toa que ele está ali, não. Mas nem todas têm os pelos, né? Essas que às vezes aparecem na nossa casa, às vezes no banheiro, elas gostam muito de ficar no banheiro, porque é úmido, elas gostam de ambiente assim. Aí, conclusão, essas fininhas, com a perninha fininha, essas não têm pelo nenhum. Tia, Mas essas caranguejeiras aí maiores, aí elas têm para lançar eles como forma de tia, proteção. Pode falar, Ana Gabriela. é porque eu perguntei pra Angelina se ela pegou as provas e ela disse que não pegou. Ah, então tá, vou passar para a Tia Beth, então. Tá bom, é porque a Tia Beth está conferindo lá quem pegou e quem não pegou. Vou passar para ela, então. Quando terminar a aula de vocês, eu aviso a ela. Obrigada, então, tá? Bom, aí vamos continuar, então. Então, ó, olhando para a aranha que está em forma de desenho, tá? Que aí nós temos aí a nomeação de todas as partes dela. Ó, ela é dividida em cefalotórax e abdômen. A parte da frente é cefalotórax, a parte de trás é o abdômen. É dividido em 2 partes o corpo. Aí nós temos aí as perninhas articuladas ao corpo, né? Que eu já tinha falado para vocês, que elas estão no grupo, no filo Artrópodes. Então, temos pernas articuladas ao corpo. E está no grupo dos aracnídeos, porque possui 4 pares de patas. Se tivesse 3 pares, elas estariam lá no grupo dos insetos. Aí nós temos também, olha que interessante, os olhos. Olha só, em cima da cabeça tem um monte de pontinho preto. Vê se vocês conseguem ver. Ela tem olhos que a gente chama de olhos compostos. Ai, São tia, pelo vários amor de Deus. olhos. Não é igual. Isso, Camille. São 8, exatamente. São olhos compostos. São 8 olhos, tá? Aí temos aí, ó, no número 2. Fala, Lívia. Essas duas, não sei se é pata que se chama. Essas 2 patinhas pequenas é pata mesmo ou qual o nome? No número 1 ou no número 2? Número 1. No número 1, então, isso não são as patas, não, porque patas elas só têm 8, 4 de cada lado, tá? O nome disso, da número 1, que são as maiorzinhas, da frente, da cabeça, é chamado de pedipalpo. Para que serve isso? Ela vai utilizar essa estrutura para pegar o alimento, tá? E depois, posteriormente, mastigar esse alimento. As que estão do lado, mas mais na frente, que é o número 2, que está sinalizado aí pelo número 2, é chamado de quelíceras. Essa é uma estrutura bem durinha, envergadinha assim para frente, ó. 2 coisinhas assim, como se fosse 2 dentinhos, bem assim. E aí, quando ela precisa injetar o veneno dela, aquelas que têm o veneno, e precisam injetar o veneno dela no possível predador, né, quando elas estão em defesa, elas vão lá, pegam essa quelícera e
crava no outro animal. E aí injeta o veneno dela, tá? Então, essa quelícera, ela tem uma glândula de veneno ali, essas duas pequenininhas, que é o número 2. Nossa, As bicho que são menores também do que as patas, mas não são patas, elas vão utilizar na hora da alimentação, ok? Então é por ali que ela come? É por ali que ela come, Tá. Aí, ó, nós temos aí o número 4, que foi o que Miguel perguntou na aula passada, que são as glândulas fiandeiras. São 2 também. E aí eu comentei com vocês que essa glândula ela produz um líquido que vai produzir o fio da seda para ela fazer a teia. Quando ele entra em contato com o ar, né? Quem não conseguiu pegar essa explicação na semana passada, quando esse líquido entra em contato com o ar, ele se solidifica e forma um fio. E aí esse fio, né, que vai se formar a teia, a aranha ela começa a costurar a teia dela toda. Qual a finalidade dessa teia, né? Temos várias finalidades. Para que serve essa teia? Nós temos diversas finalidades. Uma que ela pode utilizar como abrigo, né? Ela pode ficar ali naquela teia. Outra que é como se fosse uma armadilha para ela, tá? Serve também para capturar o próprio alimento dela, tá? Então, ela não faz a teia à toa. Ela tem um trabalho grande, porque é muito trabalhoso. Imagina essa imagem aqui, quanto tempo, né, que não durou para fazer essa quantidade de teia que estava na árvore, né? Não é rápido, tá? E tem essa finalidade de abrigo para ela e também para ela funcionar como uma armadilha, para ela capturar o alimento dela, tá? Então, estão falando aí que se elas têm medo, né, da gente, todo animal, se ele se sentir acuado em alguma situação, se a gente for para cima deles, né, eles vão tentar se defender, ou então vão tentar se esquivar. Não é que eles tenham medo, mas eles vão tentar se esquivar da gente, tá? Aí estão falando aí que com a vassoura, né, a gente consegue tirar. Então, a gente consegue tirar com a vassoura essa teia dessa aranha da nossa casa, que é aranhas pequenininhas, né? Mas quanto maior é a aranha, mais bem elaborada é a teia. Então, vai dar um pouquinho de trabalho. Imagina se tivesse que tirar a teia dessa árvore. Não é tão fácil igual a gente tira a teia da nossa casa, tá? Da nossa casa é feita por aranhas bem pequenininhas. Então, o fio da seda dela é pra gente, né? É bem sensível. Então, com a mão a gente consegue tirar, né? Se a gente passa a mão, a gente consegue tirar, porque é bem pequenininho. E dependendo do tempo que fique ali, né? Que se a gente não for tirar, ela vai construindo e aí vai ficando um pouquinho maior. Mas mesmo assim, é uma coisa bem delicada, tá? Não é igual o que está mostrando nessa árvore, certo? Bom, Oi, fala. Eu vi um filme que a aranha ela tinha feito uma teia. Aí, os insetos que voam, um deles parou. Eu acho que era um besouro. Ele parou na teia e ficou preso. Sim. Ela falava no filme, ela disse que ela não comia o besouro, ela só sugava o sangue de todos os predadores dela, né? Isso que você fala, eu acho. Entendi. Pode ser sim, mas ela come também. Ela come também. E outra coisa com relação à teia, né? Para a gente não consegue perceber que ela tem também uma.
tipo uma colinha, né? A gente não consegue perceber isso. Mas para um inseto que fica agarrado ali, se passar uma mosca ou um mosquito, por exemplo, vai ser muito difícil dele conseguir se livrar dessa teia. Primeiro, porque a teia é toda emaranhada, né? Ela é toda trançadinha. E segundo, que tem ainda essa substância que cola um pouquinho. Então, dificilmente. Eu tenho, acho que também um vídeo falando sobre isso, quando os animais, eles. Só que é tudo tipo em câmera lenta, né? Eles batem assim na teia, aí mostra a teia se mexendo, e eles tentando sair dali da teia e todo embaraçado ali naquela teia. Só que o ser humano, né, vendo isso, se a gente for ter contato com uma teia, aí a gente já não tem não consegue perceber que tem essa substância que vai ficar agarradinha, coladinha nos insetos. Para a gente não funciona. É só para os insetos mesmo, tá? Ah, estão falando aí do carrapato. Vamos chegar nele daqui a pouco. Aí nós temos aí também, ó, o escorpião. O carrapato está na outra página, a gente já vai chegar. Aí temos o escorpião, ó, mostrando também que ele tem duas pinças. Também tem, ó, essas quelíceras pequenininhas na frente, duas coisinhas assim pequenininhas na frente. E diferente da aranha, o escorpião, ó, tem o aguilhão, que é por onde ele vai inocular o veneno dele. A aranha é pela quelícera, tá? O escorpião é pela cauda, é a pontinha da cauda, é esse aguilhão. Ali que ele vai injetar o veneno. Então, ele está lá muito bem, lá andando. Aí, quando ele se sente ameaçado, a cauda dele fica em pé, pronta para já dar o bote. Se ele se sentir ameaçado com alguma coisa, ele vai e abaixa essa cauda. Aí, quando ele abaixa essa cauda, enfia esse aguilhão no possível predador dele, tá? É assim que ele age. Tem uma curiosidade também com relação aos escorpiões. Eles, quando vão se reproduzir, né, os machos, eles fazem uma dança. Não sei se vocês já viram isso em algum documentário. Eles fazem uma dancinha, eles dançam, ficam para lá e para cá, e aí depois que eles conquistam a fêmea para ter a cópula, né? Miguel, isso aí. A cobra, ela tem algumas espécies, né? Tem o chocalho para balançar e dizer que ela já está com o bote armado, né? Que ela já está preparada. O escorpião é esse aguilhão, é igual uma agulhazinha na cauda. Se ela estiver em pé, assim, para cima, ele já está armado já para utilizar esse aguilhão, tá? Tipo, um bicho pequenininho que eu vi, foi ontem que eu tava na casa do meu avô, Discovery, sei lá o que lá, um negócio. Aí tinha um bichinho lá dançando assim, ó, pra seduzir a fêmea, ele tava... O escorpião, ele faz isso também. Ele faz isso, ele dança, tá? E aí ele conquista a fêmea pela dança. O macho que dançar melhor, né, conquista a fêmea, tá? Bom, aí na 267 tem aí a estrutura de um carrapato, ó. Temos um ácaro e temos um carrapato. O ácaro, a gente não costuma visualizar ele é um bichinho bem pequenininho. Aonde nós vamos encontrar esse bichinho aí? Ele também é classificado como um aracnídeo, tá? Tá no mesmo grupo do grupo das aranhas, porque tem as 8 patinhas lá. Em travesseiro, em edredom, em cortina. Quando a gente fica muito tempo sem lavar esses objetos, eles acumulam muita poeira. E o ácaro adora poeira, tá? Então, ele é um bichinho bem pequenininho, microscópico. Na página 267, ó, lá em cima, tá ele pequenininho e para ele estar desse tamanho aí, ó, aumentaram mais ou menos 12 vezes. Só para vocês imaginarem como ele é pequenininho. E quem tem problema alérgico, né,
sofre bastante com eles, porque como eles gostam de poeira, né? Então, eles estão nesses ambientes. Então, quem tem problema de alergia, problemas respiratórios, tem que evitar ficar muito tempo sem lavar a cortina, tem que lavar a cortina sempre, edredom, trocar roupa de cama também sempre. O Eles ficam nos travesseiro, humanos, você não tia? ficar muito tempo com o mesmo travesseiro, você comprar, né, outro e trocar, porque senão eles vão se instalando ali e aí você quase não consegue respirar por conta deles. Eles prejudicam bastante quem tem problema respiratório. Fala, Lívia, quer perguntar alguma coisa? Sim, eles ficam nos humanos igual o carrapato, ele agarra no humano, vamos dizer assim? Então, sim, tem relatos de pessoas que sim, pessoas alérgicas, né? Quando são muito alérgicas, alguns médicos relatam que eles podem ir à pele da pessoa e a pessoa sentir uma leve coceira, tá? Não é igual a do carrapato, mas é uma leve coceira. Pode acontecer sim, tá? Os médicos relatam que algumas pessoas, quando têm a pele bem sensível, sente eles coçando sim a pele, tá? Pode acontecer. Bom, aí nós temos aí o carrapato. Aí nós temos uma espécie, né, que não diz qual é um desenho, né? E aí, estão perguntando do veneno do escorpião. Todos têm, tá? Na aranha que nem todas. No carrapato, ó, nós temos aí também as 4 patinhas, né, que é característica desse grupo, as 4 patinhas. Temos aí também a quelícera, por onde ele vai se alimentar do sangue do animal. E o pedipalpo igual tem lá na aranha. No ácaro também tem, ó. Só que no ácaro é tudo muito pequenininho, porque ele é minúsculo, tá? O ácaro, o que ele faz na pele do ser humano? Se ele provocar alguma coisa, ele provoca uma leve coceira. Isso em algumas pessoas que são alérgicas, tá? Não sei se vocês já fizeram teste alérgico, mas quando a gente faz um teste alérgico, a médica ela faz um monte de furinho na nossa pele, geralmente aqui nessa região do braço, né? E aí, uma das substâncias que eles colocam é a substância do ácaro, para ver se empola na sua pele. Se ela injetar essa substância e empolar, é porque você tem alergia ao ácaro. Então, a sua pele vai ter uma sensibilidade a esse tipo de aracnídeo. Aí você tem que ter cuidados dobrados. Quais são os cuidados? Trocar a roupa de cama frequentemente, lavar o edredom frequentemente, a cortina. Quem tem bichinho de pelúcia, muito bichinho de pelúcia, tem que evitar, tá? Porque eles também gostam dos bichinhos de pelúcia. Então, quem tem problemas assim respiratórios, que é o principal motivo dele, tem que evitar essas situações, tá? Tia, Aí pode sim dar uma leve coceira na pele. Não é regra, né? Mas pode acontecer sim. Fala, Vitória. quando eu era mais nova, eu tinha bronquite muito forte. E aí minha mãe tinha que fazer isso toda vez. Sim. A frequência da lavagem das coisas tem que ser maior, tá? Se, por exemplo, numa pessoa que não tem problema nenhum alérgico, se ela lava os bichinhos de pelúcia 2 vezes no ano, vamos dizer assim, ou uma vez no ano, quem tem problema alérgico tem que ter uma frequência maior, lavar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, assim, para não deixar acumular muita poeira e eles não aparecerem por ali, tá? Bom, aí na 268 e na 269, nós temos outros exemplos, ó, de aracnídeos. Outros escorpiões, o escorpião se alimentando do grilo, ó. Temos aí uma aranha se alimentando de uma mosca.
Temos uma aranha aqui numa teia bem construída, ó, uma teia bem bonita. Temos o carrapato no cachorro. Esses também estão bem crescidinhos, ó, cheio de sangue, porque já está nesse cachorro já há bastante tempo. Temos aí, na 269, uma aranha carregando os seus ovos, ó. Aí aqui também temos ovos do ácaro. Tá vendo esses ovos de ácaro, ó, na página 269? Foram aumentados 200 vezes para a gente poder ver desse tamanho aí. Então, olha como que o bichinho é minúsculo. Tá? Esses são os ovos do ácaro. Aí temos aí o escorpião também. E temos o filhotinho dele, ó, em cima dele, pequenininho. 2 filhotinhos em cima, ele carregando os 2 filhotinhos. Olha que interessante também. Tá vendo? Ó, quando o escorpião ele não está acuado com nada, a cauda dele fica assim com o aguilhão escondidinho, ó. Tá vendo? Tá encolhidinho para dentro. Quando ele já se sente acuado em alguma situação, ele já deixa ele em pé, já armado, pronto para furar o predador, tá? Parece de brinquedo, mas esses não são de brinquedo não, são de verdade. Tá bom? Bom, aí no último grupo dos artrópodes vem os quilópodes e diplópodes, tá? Que animais são esses? Estão na página 270 e 271. Esse grupo é bem pequenininho, tá? E é bem fácil da gente entender. Os animais que estão no grupo dos quilópodes têm um par de patas em cada pedacinho do corpo, tá? Cada pedacinho do corpo é chamado de segmento. Então, os quilópodes têm um par, uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, em cada segmento. Os diplópodes, ó, o próprio nome já dá uma dica, dois. Então, os diplópodes têm 2 pares de patas em cada segmento. Então, cada pedacinho do corpo vai sair 2 perninhas para cá, 2 perninhas para lá. E aí a gente tem a foto, ó, mostrando, ó, a lacraia é do grupo dos quilópodes. Então, em cada pedacinho, ó, a gente consegue ver a divisão do corpo dela, um monte de quadradinho. Cada pedacinho desse a gente vê, ó, uma perninha para cá, uma perninha para lá. Um par de patas saindo em cada quadradinho desse. Já os diplópodes, a gente tem aí o exemplo do gongolo, que também é chamado de piolho de cobra, mas ele não é piolho de cobra, tá? É só o nome, ele é chamado assim. Mas também é chamado de gongolo. O gongolo, ele tem 2 patinhas em cada linhazinha dessa daí do corpo, ó. Parece uma escovinha, tá vendo? O porquê desse nome os cientistas acharam melhor colocar. Cada cientista, quando consegue descobrir uma espécie nova, aí tem o poder, né, de dar o nome. Então, escolheram quilópodes quando tem um par de patas em cada segmento e diplópode porque tem 2 pares de patas em cada segmento, tá? Aí tá mostrando aí no desenho também, ó, no desenho fica mais fácil da gente ver. Lá é a foto real e no finalzinho da 270 a gente tem aí a foto um esquema em desenho, dá para ver melhor. Na 271, a mesma coisa, ó, a gente tem um desenho. Então, a gente vê igual uma escovinha, ó, porque são 2 patinhas em cada pedacinho do corpo. Tá? Ver se vocês conseguem visualizar. E no finalzinho da 271, tá mostrando aí o acasalamento de 2 diplópodes. Olha como que eles fazem, eles se enroscam. Essa reprodução é sexuada, né? Porque aí tem o macho e a fêmea. E a fecundação é interna, é dentro do corpinho deles.
Então, está mostrando isso aí. E, por último, nós vamos falar dos equinodermos. Vamos lá na página 277. Esse aí eu acho que vocês conhecem alguns. É um filo bem conhecido, que é o filo da estrela do mar. Tá? Então, quem já viu Bob Esponja, né? Conhece esse filo. Tem lá o Patrick, né? Que é uma estrela do mar. Então, o Patrick, ele pertence ao filo dos equinodermos, tá? Aí, lá nos equinodermos, nós temos 5 classes diferentes, tá? Dentro do filo equinodermos, nós temos 5 grupos. Eles estão organizados na página 278. Então, cada filo tem um representante, tá? O que estão perguntando aí da lacraia? Estamos na página 278. Ó, então, nós temos aí, ó, a estrela do mar, tudo dentro desse filo equinodermos. O ouriço do mar, que vocês também já ouviram falar, tá? A terceira que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a serpente do mar. Ela é prima da estrela do mar. Ela é mais fininha, tá? Ela não é tão grossinha quanto a estrela do mar. O lírio do mar, esse também eu acho que vocês nunca ouviram falar. Acho que só a estrela do mar e o ouriço do mar que é mais conhecido. E o pepino do mar, tá? Esses são os animais invertebrados do filo dos equinodermos, tá? E aí eu tenho uma curiosidade para passar para vocês. Não, Carol. Bom, eu nunca ouvi falar que camarão é uma barata do oceano, não. Nós temos também uma espécie, tipo de uma baratinha, que ela é de praia. Mas o camarão não é considerado uma barata do oceano, não. Até porque tem essa baratinha de praia, tá? Geralmente, as pessoas que pescam e pescam à noite conseguem ter contato com essas baratinhas do mar. Elas ficam próximas às pedras, tá? Conseguem ver bastante. Durante o dia, elas também estão ali, mas é um pouquinho mais difícil de ver. Mas durante a noite conseguem ver bastante. Tá? É igual uma baratinha mesmo, só que em vez dela ser escura, ela é mais clarinha. Aí a gente chama de baratinha do mar, tá? Bom, aí com relação à curiosidade desse filo aí dos equinodermos. As estrelas do mar, como outros animais que a gente já comentou, têm o poder de regeneração também. Eles têm o poder de se regenerar. Então, se por algum motivo eles perderem a estrela, né? Perder um braço, 2 ou 3, esse braço ele consegue ser reconstituído. Igual a lagartixa lá, a cauda da lagartixa, quando a gente rompe, né? Igual a planária que estava na prova, quando a gente rompe um pedaço, ela consegue se regenerar. Tá? Ela tem esse poder de regeneração. Então, se por algum acidente, geralmente isso acontece através de um acidente, se por algum acidente ela perder esse braço, ele vai ser regenerado. Demora um pouquinho, tá? Até completar isso tudo, né? Demora. Ela só não vai conseguir se regenerar se ela perder isso aqui, ó. Cadê? Esse disquinho aqui, que é essa parte aqui do meio. Se esse disquinho ele for danificado, aí a estrela do mar não consegue se regenerar, não, tá? Mas se esse disquinho, se essa metade, esse meiozinho ficar inteiro, a estrela do mar consegue regenerar as suas pontas, tá? Bom,
Aqui nós temos também a foto do ouriço do mar, que a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque ele é igual um espinho. Então, com o ouriço do mar, acontecem vários acidentes, porque as pessoas perfuram o pé quando pisam nele e aí inflama. Se o espinho ficar ali, esse espinho ele tem uma toxina que inflama o pé dos seres humanos, tá? Então, tem que tomar cuidado também ó, vocês estão falando um monte de coisa de coelho, de galinha no chat, que a gente não está falando nada disso. Presta atenção, vamos falar da estrela do mar, do ouriço. E aí a gente tem que tirar esse espinho do pé para que esse processo inflamatório ele melhore, né? Porque inflama mesmo, tá? Nós temos, ó, na 280 mostrando aí mais um pedacinho da estrela do mar, dos braços da estrela do mar, como elas fazem para elas se locomoverem. Elas conseguem se locomover, porém, muito devagar, tá? Porque elas têm que mexer esses pezinhos ambulacrários aí. Na 281 está mostrando exatamente como que é esse formato de regeneração da estrela do mar. Ó, perdeu um bracinho, aí logo depois, ó, a estrela do mar consegue se regenerar, tá? Na 281, finalzinho, a gente tem um pepino do mar, que por sinal bem grandezinho, porque geralmente a gente encontra mais ou menos assim, do tamanho de uma banana. Esse é bem avantajado, ele tem meio metro, ele tem 50 centímetros, é bem grande, maior do que uma régua. Mas geralmente é do tamanho de uma banana, tá? Pode ser criado em aquários também, se o aquário for de água salgada, não tem problema. Que mais? Bom, eu acho que só. Aí ficou a parte para corrigir do dever. Então, na sexta-feira, não vai ser colocado hoje, tá? Porque eu só dou essa aula para 7.1 na sexta-feira. Então, depois que eu der a aula para eles, aí o tio Gilbert vai postar na plataforma, só na sexta-feira. Então, na sexta-feira, vocês vão e façam a correção desses grupos que a gente comentou hoje, tá bom? Eu vou marcar aqui a presença de quem eu não consegui marcar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vou conferir, então, só de quem eu não consegui pegar, tá? A presença. Carlos Daniel, chegou aí? Não. Evelyn.